Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira, iniciando o nosso devocional de manhã aqui com vocês, para meditarmos da palavra de Deus e também orarmos pelas nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler o último capítulo do primeiro livro dos Reis de Israel. Estamos meditando na biografia desses homens que lideraram Israel no passado. Logo após o rei Davi e seu filho Salomão, o reino de Israel é dividido em duas partes, chamado Sul de Judá e a parte norte de Israel. E nós estamos aprendendo com a atitude de alguns reis que se voltaram ao Senhor, trouxeram o povo de Israel, de Judá, para mais perto de Deus, experimentando os planos de Deus, prosperidade, bênção, ao passo em que muitos, especialmente todos os reis do norte de Israel se desviaram do Senhor, se envolveram com idolatria e provocaram a ira de Deus, experimentando momentos de dificuldades na nação de Israel. Hoje nós vamos ler sobre o final do período de vida do rei Acabe em Israel e também sobre Josafá, que a Bíblia detalha melhor em 2 Crônicas, a partir do capítulo 19 e 20, sobre suas histórias, como ele foi um rei dedicado ao Senhor, que buscou a vontade de Deus. Inclusive nesse capítulo vamos ver primeiro livro de Reis, capítulo 22, concluindo hoje essa leitura de 1 Reis. Amém. Então vamos orar então, que Deus fale aos nossos corações, Amém. Que cada um de nós, sempre essa é a nossa oração, cada um de nós receba hoje uma porção daquilo que Deus tem especial e específico, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as situações que nós temos passado de forma individual. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nós possamos ter, que é outra oração que a gente sempre faz aqui em casa, olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse novo dia, essa nova manhã que nós podemos estar aqui juntos com tantas pessoas queridas, Pai, para declarar que só o Senhor é o Deus, Pai, da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. E nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura. Obrigado, Pai, por mais um livro que nós encerramos, mais um livro aqui juntos que nós temos lido, esse livro de 1 Reis. Que o Senhor possa abençoar essa leitura e falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, fique conosco, essa é uma leitura um pouco mais extensa, mas te convidamos a acompanhar conosco até o final. Apesar de ser um pouco mais de minutos, uma leitura muito interessante quando o profeta Micaías, diferente dos demais profetas que havia ali no reinado de Acabe, certamente não eram profetas de Baal, porque aqueles haviam sido eliminados por Elias, mas Acabe chama vários profetas para tomar conselho do Senhor, depois que o rei Josafá de Judá o aconselha, vamos buscar a vontade de Deus. E são cerca de 400 profetas que vão aconselhar o rei a ir à guerra, a seguir, porque Deus vai dar vitória. Mas, na verdade, aqueles profetas não haviam sido enviados pelo Senhor. E o rei Josafá percebe, não estou confortável com essa resposta. Existe alguém mais que a gente possa consultar? E esse único homem vem trazer uma palavra de Deus. É uma história até engraçada sobre o profeta Micaías e como Deus envia seus apóstolos e seus profetas para trazer revelação e solução de problemas. Então acompanhe conosco até o final. 1 Reis 22 diz assim: Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Acabe, rei de Israel, perguntando a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, o meu povo é como teu povo e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Judá, que era um rei temente a Deus, que não estava envolvido com idolatria, fala para Acabe, rei de Israel, fala: é melhor nós consultarmos ao Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar?
O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Os reis conheciam os profetas, tanto aqueles que eles sabiam que estavam ali profissionalmente, simplesmente para se dizer que eram profetas, mas não eram verdadeiros profetas de Deus, como eles conheciam essa pessoa única como Micaías, conheciam Elias. Nós vamos ler um pouco mais também nos próximos capítulos sobre Eliseu, um grande servo de Deus. E o rei de Israel Acabe diz: tem mais um através de quem nós podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, pois nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. E aí Josafá diz: o rei não deveria dizer isso. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, o verdadeiro profeta do Senhor, aquele mensageiro disse a ele: veja, todos os profetas estão predizendo o que o rei terá sucesso. Sua palavra também deverá ser favorável. Esse mensageiro está dizendo a Micaías, profeta do Senhor, o que ele deveria falar, como se ele fosse ali para obedecer esse mensageiro ou alguma ordem de homens. Micaías, um servo de Deus, lhe disse, porém: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar. Quando chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer a você jurar que irá me dizer somente a verdade no nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? E Micaías prossegue: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Nós vemos então que o Senhor estava permitindo um espírito de engano vir para iludir Acabe, porque o final da vida dele estava chegando. Geralmente, quando a Bíblia fala desses exércitos celestiais, fala de anjos, e geralmente aqui mostra o exército dos céus. Geralmente fala de espíritos malignos que, apesar de estarem ali diante de Deus, eles estão para executar juízo do Senhor. Então o Senhor pergunta àquele espírito enganador: de que maneira? Como que você vai enganar Acabe? E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor? Quando caiu de mim para falar a você? Micaías lhe respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, governador da cidade.
e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouça o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carro de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tira-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e ao cair da tarde ele, rei de Israel, Acabe, morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra, exatamente como o profeta Micaías havia profetizado. Sim. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Levaram seu carro de guerra num açude, lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Essa foi a profecia que Elias declarou, que quando Acabe morresse, os cães iriam lamber o sangue dele. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que ele fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, as cidades que fortificou e tudo o que realizou, está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Amanhã nós vamos iniciar a leitura do segundo livro de Reis, com a leitura do rei Acasias e os seus sucessores em Israel e também com os demais reis de Judá. Aqui conclui dizendo um pouquinho também sobre o reinado de Josafá, que estava reinando no sul de Israel. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. E essa é a nossa oração. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor aprova e que os nossos filhos também andem nos nossos caminhos e façam o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai, rei Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Então, o Acasias, que veio depois de Acabe, reinou só 2 anos sobre Israel.
fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha dito. Nós vemos que tantas vezes nós temos lido aqui nesses livros que nós temos históricos dos reis de Israel, na história de Israel, que muitas vezes eles pecavam adorando falsos deuses, não dando glória ao Senhor. Mas todas as vezes que nós vemos na Bíblia também, um povo se arrependendo, um povo voltando ao Senhor, se humilhando, colocando seu coração diante de Deus, Deus também vem e muda a história deles, né, meu amor? Sim. Esses livros dos reis de Israel, hoje nós concluímos com a leitura do capítulo 22, concluímos assim o primeiro livro de Reis. Amanhã já vamos iniciar a leitura do segundo livro de Reis. Nos mostra bastante também o ministério profético. O Senhor Jesus disse que na sua sabedoria Deus enviou apóstolos e profetas, ou seja, Deus conta com os seus servos para anunciar a sua palavra, e a Bíblia nos ensina que Deus não deseja que nenhuma pessoa se perca, mas que todos venham ao arrependimento, que é na verdade um dom de Deus, um presente de Deus. Independente do caminho que você e sua família estão trilhando, Deus envia os profetas dele, os servos dele, para orientar, para trazer direção, para chamar para mais perto dele e, como consequência, nossa família desfrutar de paz, de prosperidade e de bênçãos. Amém. Então hoje nós lemos sobre o final da vida do rei Acabe, nós ainda vamos ver sobre Jezabel, esposa dele, um final triste, um casal que deixou uma lembrança negativa de caminhar distante do Senhor, de levar o povo de Israel para distante, ele instável, ela sempre usando o nome do Senhor e a sua influência em vão para o benefício próprio, uma história tão triste. E vimos hoje um pouquinho também sobre Josafá, filho de Asa. Depois que Asa realizou um grande avivamento, uma grande reforma em Israel, Asa, seu filho, continuou nos caminhos de seu pai e serviu o Senhor todos os dias de sua vida. Em 2 Crônicas, há detalhes sobre o reinado de Josafá interessantes. Se você quer aprofundar um pouco mais, leia 2 Crônicas 19, 20. E nós vamos continuar amanhã, então, com a leitura dos reis de Israel, começando o segundo livro dos reis. Amém. Então vamos orar, então. Você quer que eu ore? Quer orar? Vamos orar, pode orar. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Coloque isso diante do Senhor e vamos orar também pelos seus motivos de oração. Que você apresente agora a Deus no seu coração, fale com a sua boca e nós queremos orar juntamente com você. Sim, Pai, Obrigado. muito obrigado por esse dia, pela oportunidade que nós temos aqui de estarmos juntos, Pai, adorando ao Senhor, declarando, Pai, que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Pai. Nós queremos que nós e a nossa família, Pai, possa seguir os Teus caminhos, possa experimentar, Pai, da Tua bondade e da Tua fidelidade, que na Tua palavra diz, nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Então eu declaro, Pai, que a bondade do Senhor, que a fidelidade do Senhor seja visível sobre cada uma das famílias aqui, Pai, reunidas conosco em oração. Abençoa, Pai, as famílias, seus casamentos, seus filhos, seus relacionamentos, tudo aquilo, Pai, que cada um de nós estejamos colocando as nossas mãos, Pai, que são os Teus propósitos, que é a Tua vontade, que o Senhor mesmo prospere, Pai. Vem falando conosco, nos dando sabedoria, direção, Pai, para tudo na nossa vida. E que nós possamos, Pai, andar com pureza, andar com santidade, andar de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Assim adorando somente o Senhor, Pai, e olhando para Ti, Pai, em todas as situações, em nome de Jesus. Obrigada por mais esse livro que nós encerramos. Obrigado, Pai, por tantas pessoas que têm dedicado esse tempo a conhecer mais de Ti, a conhecer mais a Tua palavra, que nós possamos, Pai, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer mais e mais. Ajuda-nos, Pai, a cada dia termos mais intimidades e conhecer mais e mais o Senhor, Pai, a sabermos quem o Senhor é na nossa vida, a saber, Pai, o quão grande, poderoso, forte, Pai, compassivo o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Nós colocamos esse dia, toda a nossa vida, a nossa família, tudo que nós formos fazer, Pai, apresentamos a Ti. Em nome de Jesus.
Amém. Assim seja, louvamos a Deus pela sua vida, seja você que está participando aqui ao vivo conosco da live a cada manhã, ou através do nosso canal no YouTube Família e Fé, ou do podcast Família e Fé. Obrigado por participar conosco e por compartilhar para que outros também sejam abençoados. Sim, bom dia, fiquem na paz, até amanhã.